O título dessa mensagem de hoje é o poder da palavra de Deus nos seus lábios. Eu vou falar sobre confissão de fé. Muito provavelmente o que eu vou falar para você já ouviu, eu já preguei, já falei, mas nunca é demais repetir. E eu vou dizer para você por quê. Porque a gente só aprende mediante repetição. Você hoje sabe que 2 mais 2 é igual a, pelo menos eu e o pastor Jorge Dalton, graças a Deus, aleluia, sabemos. Amém. Senhor, manda a revelação agora para o teu povo. 2 mais 2 é igual a... A ação do Espírito Santo é terrível, é tremenda. Mas você sabe por quê? Porque você tanto ouviu, tanto viu, tanto leu, tanto... que acabou entrando, é medular. Você não pensa para responder 2 mais 2. Está na medula, não está mais no cérebro. É reflexo. 2 mais 2, 4, já sai sem querer. Mas de tanto repetir. Não é porque seja simplesmente fácil, é porque você tanto repetiu que você sabe. E eu quero pregar para você hoje, trazer uma palavra sobre o valor, o poder da palavra de Deus nos seus lábios. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, esse mesmo espírito que havia em Josué e Caleb, esse mesmo espírito que havia em Jesus, esse mesmo espírito que havia no próprio apóstolo Paulo, esse mesmo espírito que foi sendo forjado nos apóstolos Pedro, Tiago, João, o espírito da fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, quem crê aqui diga amém. Por isso também falamos. O apóstolo Paulo era um grande defensor, professor, mestre a respeito da confissão de fé. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, creio eu que o escritor de Hebreus foi o apóstolo Paulo. Ninguém sabe exatamente quem foi o escritor da epístola aos Hebreus, mas existem algumas pistas que dão alguns sinais de que foi o apóstolo Paulo, e eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. E agora ele diz aqui em Hebreus 10, no versículo 23, guardemos firme, presta atenção nos termos que são usados aqui, guardemos firme, com firmeza, a confissão da esperança. Esperança que no grego é elpis, e elpis literalmente significa uma expectativa alegre de coisas boas. Estar na expectativa, numa expectativa alegre de que coisas boas irão acontecer, virão, por quê? Porque nós estamos na expectativa de milagres, nós estamos na expectativa do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Veja só os termos que ele usa, firme, a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Por que o convite é feito? Guarde firme, não abra mão da sua confissão de fé, a confissão que se baseia na palavra, a confissão que gera em você uma expectativa de coisas boas. Não abra mão dessa confissão, guarde essa confissão, mantenha essa confissão, por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Porque não se baseia meramente em pensamento positivo, não se baseia numa filosofia de um camarada muito bacana, muito legal, não se baseia na ideia de um guru. Quem fez a promessa é fiel, e quem fez a promessa é Deus, foi Deus, amém? O grande problema, gente, relacionado com a confissão de fé, não é o falar ou declarar as promessas de Deus. Isso aí não é o difícil. Sabe, você vem na igreja, aí o pastor cita um versículo bíblico, o Senhor é meu pastor, confesse comigo, declare comigo, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Todo mundo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso não é difícil. Não é difícil. Você, no domingo, você está na empolgação do culto, você está na empolgação daquele momento de adoração. Gente, vamos declarar aqui, o Senhor segundo a sua riqueza em glória, o Senhor segundo a sua riqueza em glória.
as minhas necessidades, suprirá. Cada uma. Das minhas necessidades. O difícil não é isso. Isso é fácil. O difícil é manter a confissão de fé na segunda, na terça, na quarta, em janeiro, fevereiro, março, abril, em 2020, 2021, 22, 23 e até a segunda vinda de Jesus. Isso é que é o complicado, é manter, é guardar guardar de modo firme a nossa confissão. Independente de sentimentos, circunstâncias. Tiago, no capítulo 3, versículo 4, o capítulo 3 de Tiago é um capítulo onde ele vem falando sobre o mau uso da língua. Ele vem dizendo, olha, a língua é terrível, a língua é fogo. A língua, ela solta às vezes uns negócios que é como uma fagulha, que põe em chamas toda uma floresta. Com ela se procede bênçãos e também maldições. E aí ele diz aqui no versículo 4 algo super interessante. E mesmo no meio de um contexto negativo, porque ele está falando dos malefícios da língua, você pode trazer isso para o entendimento do positivo. Existem certas coisas na Bíblia que são ditas de forma negativa, para você entender como elas funcionam se você colocar do lado positivo. Por exemplo, lá em Gênesis, fala sobre a construção da Torre de Babel. Um sujeito chamado Nimrod teve a ideia, vamos construir uma torre que vai chegar até o céu. Isso vai demonstrar o nosso poder, a nossa força. Todos se submeterão a nós, porque nós vamos fazer e vamos acontecer. Vamos construir uma coisa grandiosa aqui. Aí Deus olha e fala assim, vamos descer e vamos confundir a linguagem, porque a partir desse momento, ninguém vai poder impedir qualquer plano que esses caras tenham para colocar para frente. Olha só o que Deus diz a respeito daquele plano maligno que eles estavam tramando. Vamos construir uma torre porque isso vai exaltar o nosso poder e nós vamos dominar o mundo. E aí Deus teve que confundir a linguagem. Sabe o que isso quer dizer? Que quando existe unidade de linguagem, a gente progride. Como povo de Deus, quando existe unidade de linguagem, a gente progride. Por isso é que eu sou chato pra caramba com relação a esse lugar aqui. Eu não fico dando convite para ninguém vir pregar aqui, para não ter que acontecer de a gente ouvir uma pregação no domingo seguinte e eu chegar, gente, não é bem assim. É porque, aleluia. Não, para subir aqui, tem que dizer o que a gente diz. Porque a gente quer unidade de linguagem, com unidade de linguagem a gente vai para frente. Quando existe divisão de linguagem, pronto, o resto todo se divide. O resto todo se divide. E aqui, Tiago vem falando sobre os malefícios da língua, mas agora, de repente, no versículo 4, ele diz assim, observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo que a sua língua, as suas palavras, o que você diz, são o leme que vão dirigir e direcionar o seu futuro. Para onde a sua vida vai ser dirigida. Ele está dizendo, dá uma olhada só nos navios, um navio grande, que de repente enfrenta um mar bravio, que de repente enfrenta ondas e ventos, e a onda e os ventos vão fatalmente desviar o navio da sua rota. A gente tem aqui pessoas de marinha que andaram a vida inteira, pastor Jorge Daltro, homem de marinha, que andou a vida inteira em navio para cima e para baixo, e sabe que a correnteza, vento, onda, vai desviando o navio, e o piloto puxa o navio de volta para a rota. Ou o computador, se for um navio mais moderno, puxa o navio de volta para a rota, porque existem uma série de coisas, ondas, vento, marés, correntezas, que vão puxar o navio para um lado ou para o outro, e o piloto traz o navio de volta para o curso. A vida vai tentar jogar o seu futuro para um lado ou para o outro, que talvez não seja aquilo que você gostaria, e que talvez não seja nem aquilo que Deus projetou para você. O que você usa, qual é o leme que você tem para trazer a vida de volta para dentro da rota que Deus planejou para você? A sua língua, aquilo que você diz, aquilo que você fala. Veja só o seguinte, Tiago está falando sobre os efeitos negativos do mau uso da língua.
mas ele chama a atenção para o fato de que a sua língua é o leme que dará a direção para o seu futuro. Aí no versículo 10, Tiago diz assim, olha, Tiago 3:10, ele diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Tem uma outra versão que diz assim, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não convém, não é para nós. Ou seja, da nossa boca, se há alguma coisa que não deveria estar presente nos nossos lábios, é fofoca, intriga, mentira, disse-me-disse. Eu sei, eu entendo, falar mal da vida alheia é a coisa mais deliciosa que existe. Eu entendo você. Eu sei que dá uma coceira na língua, violenta. Quando a gente sabe de um caso qualquer, tu não está sabendo ainda. Não está sabendo. Ah, eu vou te contar. Não, mas eu não quero ouvir fofoca. Não é fofoca, é motivo de oração. Na igreja nada é fofoca, tudo é sempre motivo de oração. Eu sei que dá uma coceira danada, mas a gente precisa entender que Tiago está dizendo aqui, por inspiração do Espírito Santo, que não é conveniente para nós que seja assim. Provérbios 18:21, esse versículo, ele é assim, um dos versículos mais explosivos que eu vejo na Bíblia. Porque o que ele diz aqui, olha só o que diz Provérbios 18:21, a morte e a vida. A morte e a vida. Ele não disse assim, a saúde e a doença. Ele não disse a riqueza e a miséria estão no poder da língua. Não, a morte e a vida, ou seja, todo o resto está englobado no meio disso. A pobreza e a riqueza, a saúde e a miséria, a pobreza e a riqueza, a saúde e a doença, a família abençoada ou a família desgraçada, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse versículo aqui é uma explosão, é uma bomba atômica. O que ele está dando aqui para você? O segredo da vida abundante. A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza a língua, come do seu fruto. Tanto Tiago como Provérbios estão comparando a nossa língua com uma espécie de ferramenta. Está dizendo, aquele que bem utiliza, sujeito que vai pegar um leme de um navio, vai pegar o timão do navio, e não sabe pilotar, não vai usar bem aquela ferramenta que é o leme. Vai dar ruim. O sujeito que não sabe usar bem uma ferramenta pode causar um acidente. Aquele que bem utiliza, Tiago e Provérbios estão comparando a nossa língua com uma ferramenta. Agora, dá uma olhada só, quero que você veja a imagem de uma obra de arte. Quem já ouviu falar da Pietà de Michelangelo? Você pode não ter ouvido, não está associando o nome com a pessoa, mas essa obra de arte, dá uma olhada aqui. Você conhece? Isso aqui é uma escultura de Michelangelo, chamada Pietà, está lá no Museu do Vaticano. Eu tive o privilégio e a alegria de estar lá diante dessa escultura, e só não tive mais perto porque teve um ano, aí, alguns anos atrás, um maluco entrou lá dentro com um martelo e tentou destruir, e aí eles botaram uma cerca que fica um pouco mais distante. Mas eu vi de perto. Gente, é impressionante você olhar para isso aqui, de mármore, e você ver essa imagem de Maria segurando o corpo morto de Jesus. A impressão que você tem quando você olha é uma pedra, é mármore. Mas a impressão que você tem é que a qualquer momento Maria vai levantar para carregar aquele corpo para algum lugar. Porque os detalhes, se você presta sua atenção naquela mão de Maria que está ali debaixo da axila de Jesus. Você tem a impressão que é carne mole, suave, macia. Não é? O braço de Jesus. Olha só as vestes de Maria, dá a impressão que o que tem ali não é mármore, dá a impressão que é pano, que é tecido. De tão vívido, de tão bem feito que é. De tão realista que é essa escultura. Uma obra de arte, assim, a nível top
do mundo. Escultura de Michelangelo. Fantástico. Mas você sabe o que era essa obra de arte antes de ser uma obra de arte? Você tem ideia do que era isso aqui? Era essa outra imagem aqui, ó. Era somente um bloco de pedra, mármore. Só isso. Era um bloco de pedra mármore. Dizem os biógrafos de Michelangelo que ele pessoalmente ia na pedreira para escolher a pedra de mármore que ele imaginava que ele ia esculpir. Então ele, quando chegava na pedreira, ele olhava aqueles vários blocos. Uns tinham formato de cubo, outros de paralelepípedo, uns eram mais compridos, outros mais largos. E ele observava, olhava, e ele apontava para um e dizia, é esse aqui. E ele dizia, quando eu olho para um bloco de mármore, eu já vejo a peça esculpida. O meu trabalho como escultor é tirar de dentro daquele bloco de pedra a obra de arte que eu vejo na minha mente. Ela já está lá dentro. A obra de arte, ela já está lá dentro daquele bloco. Eu só vou tirar as camadas para que ela apareça. Uau! Caramba! Essa era a visão que Michelangelo tinha. E você sabe o que Michelangelo usava para transformar um bloco de mármore como esse numa obra de arte como aquela que a gente acabou de ver? Ele usava simplesmente um martelo e um cinzel. O cinzel é aquele prego com a ponta chata, que o camarada usa aquele tipo de martelo especial, que não é aquele martelo que a gente tem em casa, mas que ele usa aquele martelo para ir moldando e transformar aquele bloco de pedra numa obra de arte. Agora presta muita atenção nisso que eu vou te dizer aqui. Se você não guardar mais nada, grava isso que eu vou te dizer agora. A palavra de Deus e a sua língua são as ferramentas, são o martelo e o cinzel que vão moldar o teu futuro. Vou repetir para você. A palavra de Deus e a sua língua são as ferramentas que você tem disponíveis na sua mão para moldar o futuro que você deseja. Pastor, mas eu quero é a vontade do Senhor. Presta atenção, cabeçudo. Jeremias 29:11 diz assim: eu, o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a seu respeito. São pensamentos de bem, de paz e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam. Então não é simplesmente a vontade de Deus sendo empurrada goela abaixo. Não. Há uma conjunção daquilo que eu sonho, porque o que eu sonho é o que Deus plantou no meu coração. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque a palavra de Deus diz que é Ele quem coloca em nós o querer e é Ele quem dá para nós o realizar. O querer é o sonho, o realizar são as condições para o sonho acontecer, e Ele nos dá o sonho, e Ele nos dá a realização do sonho, a força, as condições para que o sonho se torne realidade. Deus não olha para você e diz assim, anule seus sonhos. Eu já vi gente pregando isso. Anule seus sonhos, jogue fora os seus planos e projetos, porque isso é tudo da sua carne e você tem que ser obediente, é a vontade de Deus, como se a vontade de Deus fosse uma coisa desagradável, pesada, uma coisa dura, que você tem que se submeter dizendo, isso eu detesto, mas Deus fez isso, Deus me levou para isso, então eu tenho que seguir, porque a vontade de Deus é uma mentira. Quando você está realizando algo que é pesado, é duro, é difícil, é um fardo, foi o diabo que te colocou nessa reta e você engoliu por causa da religiosidade. Gente, qualquer espírito do mal é fácil de expulsar. Você bota para correr qualquer demônio, mas o espírito mais complicado de ser removido da vida de uma pessoa é o espírito da religiosidade. Esse é o mais difícil. Esse é um chiclete. Sabe aquele chiclete que gruda na sola do sapato? E dizem para você de tudo. Se você passar álcool, sai. Aí tu gasta o álcool todinho que você tinha para passar na mão por causa do coronavírus.
O coronavírus sai, o chiclete continua. Grudado. Passa água raiz. Tu compra água raiz, passa na sola do chiclete, aquilo infiltra no tênis, o tênis descola todo. Aquele tênis que tu pagou 500 prata. Estava novinho ainda. Aí quando tu vai calçar, tu vem para a igreja. Aí quando tu está andando, faz aquela boca de jacaré na frente, assim, ó. Foi por causa do chiclete. O tênis descolou. E o chiclete? Ainda está lá na sola. Você passa de tudo. E para sair, você pega palito de dente para cutucar aquele troço, para ver se sai. Você começa com nojo, eu não vou botar a mão, isso aqui alguém mascou esse chiclete. Mas depois que você tenta com palito de sorvete, palito de dente, você já começa a meter a mão. Porque você quer tirar aquela bodega dali. Mas é ruim de sair. É ruim de sair. O pior espírito para sair da vida de alguém é o espírito da religiosidade. Que atrapalha, confunde, atrasa, faz um estrago. E eu preciso combater esse espírito com as duas ferramentas eficazes que Deus dá para nós: a palavra e a minha língua. A palavra e a língua. Agora veja bem o seguinte: toda ferramenta precisa ser utilizada de forma correta. Você não usa um serrote para pregar um prego numa parede. E você não usa uma chave de parafuso para arrancar o prego que você pregou na parede. Você não usa um alicate para serrar um bloco de madeira. E não usa uma furadeira para esculpir um bloco de pedra. Porque cada ferramenta precisa ser usada da maneira correta. Agora veja só o seguinte. Presta sua atenção numa coisa. Em muitas oportunidades, nos textos bíblicos, Deus usa montanhas ou montes que são citados como algo para ser ou removido, quando aquele monte ou aquela montanha simboliza um problema, uma adversidade, ou para ser conquistado, quando aquele monte simboliza ou representa um desafio. E você foi chamado para ser um conquistador de montes. Você foi chamado para ser também alguém que remove montes. Não para alguém que olha para montes e diz: é muito difícil, não vou conseguir. Não, Deus te chamou para remover montes ou para conquistar montes, mas não para se conformar com os montes que aparecem. Amém? A gente precisa entender isso. Quando o povo de Israel, saindo do Egito, chegou nas margens do Rio Jordão, gente, saindo de Israel, saindo do Egito, atravessando o que hoje é a terra de Israel, para chegar até o Rio Jordão a pé, você levaria no máximo 15 dias. No máximo, andando com calma, tranquilo. 15 dias. Esse povo atravessou do Egito até a beira do Jordão. Quando eles chegaram na beira do Jordão, Moisés pega 12 príncipes, 12 comandantes de tribo, 12 homens importantes e influentes no meio do povo de Israel. E pegou esses 12 caras e disse assim: vocês vão atravessar o Rio Jordão, vão visitar a terra de Canaã, depois vocês voltem e nos contem tudo que vocês virem lá. Inspecionem a terra e tragam um relato para mim. 40 dias depois, esses caras voltaram. 40 dias depois, esses homens voltaram. 10 daqueles espias desanimaram o povo com relatos cheios de medo. O medo é a força oposta à fé. A força oposta à fé não é a incredulidade, não é a dúvida. A força oposta à fé é o medo. 10 daqueles homens voltaram com um relato cheio de medo. Josué e Caleb mantiveram um discurso cheio de confiança, declarando que aquilo que Deus havia prometido era o que eles criam que iria acontecer. Esse foi o relato desses 2 homens, que tinham o espírito da fé. A história já é conhecida. O povo se deixou influenciar pelas más notícias, o povo descreu, mantiveram uma confissão de medo, de incredulidade, de rebeldia contra Deus, e o resultado foi desastroso para todo mundo, menos para Josué e Caleb. Menos para Josué e Caleb, que se mantiveram firmes na confissão, na crença de que aquilo que Deus promete, Ele cumpre.
No que se baseia o manter a confissão de fé? No que se baseia eu fazer uma confissão de fé? Se baseia naquilo que Deus disse. Mas no que se baseia eu manter a confissão de fé? Se baseia no fato de que aquele que fez a promessa é fiel. E que ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Não é a minha confissão de fé que vai funcionar como um mantra, que vai fazer com que o universo conspire a meu favor. Isso é uma mentalidade que o mundo... Não, você precisa manter uma palavra positiva. E com uma palavra positiva a respeito dos problemas, o universo vai conspirar a seu favor. O universo não conspira, nem deixa de conspirar. Deus criou o universo, botou lá sol, estrelas, lua, terra, e o universo está só assim, ó. Não está conspirando. O sol não está conspirando. Não. Está só brilhando. Mandando luz e calor. Mas não está conspirando. Sol! Está fazendo alguma coisa? Só brilhando. A lua, menos ainda. Essa aí nem brilha. Só reflete o brilho do sol. E a terra, menos ainda. Você só recebe a luz e o calor. Mais nada. Ela está conspirando. Não, a terra não está assim. Vou conspirar. Para favorecer aí o cara. Aí, sol, me ajuda, hein? Aí, lua, vamos nessa, hein? Vamos ajudar aqui o cara. Sinto muito te dar essa notícia, mas não está não. Sua confissão de fé não é um mantra para trazer a existência que o universo então conspire para você. Não, a sua confissão de fé nada mais é do que uma afirmação de que aquilo que Deus prometeu é real, é verdadeiro, é para mim e vai acontecer. É uma forma de fazer com que o diabo seja envergonhado e afastado, empurrado para longe. É uma forma de repreender a ação do inferno que tenta desviar o navio da rota. O inferno levanta ondas, ventos, problemas em cima dos problemas, para que o navio se desvie. E aí você usa as ferramentas que Deus te dá para trazer o navio de volta, para usar o leme. Você tem a palavra de Deus, você tem a sua boca e você começa a declarar as promessas e traz o navio de volta para a rota. Deus te deu essas ferramentas. Josué e Caleb se mantiveram firmes na confissão da crença de que aquilo que Deus prometeu, ele cumpriria. 45 anos depois, agora Caleb estava com 85 anos. Eles já tinham entrado na terra de Canaã. As muralhas de Jericó já tinham caído. E aí eles chegam agora diante de um monte, de uma região chamada Hebron. Hebron. Eles chegam diante da região que leva o nome do Monte Hebron, que é ainda hoje um dos lugares mais altos em Israel, que tem 900 e lá vai fumaça metros de altitude. Tem uma cidade no alto desse monte, que ainda hoje é disputada por judeus e árabes. A cidade de Hebron, hoje, é uma cidade que tem 70% da população árabe muçulmana. 30% são judeus. E vira e mexe o pau quebra em Hebron. Vira e mexe o pau quebra lá. Porque os árabes querem que os judeus saiam, os judeus querem que os árabes saiam. E por quê? Porque é uma região rica, é uma região fértil, é uma região abençoada. Então eles querem disputar aquele lugar, até o dia de hoje. Até os dias de hoje ainda acontece essa disputa. E aí agora chega Josué, Caleb e todo o povo de Israel diante da terra de Hebron. O povo chega diante daquele monte, e aquela cidade, a cidade de Hebron, naquele momento em que eles chegam lá, era governada, dominada por um gigante, por um Anakim. Anakim hoje é o nome de um tipo de tubarão, que é um tubarão super agressivo, tubarão Anakim, super agressivo. E esse gigante, mais ou menos parente de Golias, esse camarada se chamava Arba. O nome Arba significa a força, o poder de Baal. Baal era um deus dos cananeus que exigia do povo sacrifícios, entre outros tipos de sacrifícios, o sacrifício de bebês.
Então, muitas vezes, haviam altares de adoração a Baal, aonde havia uma imensa fornalha, aonde eram jogados bebês vivos em adoração a Baal. E esse homem esse gigante chamado Arba, o nome Arba significa a força, o poder de Baal. E ele mudou o nome da cidade de Hebron para Kiriat Arba. Kiriat é um termo que significa cidade murada, cidade fortificada. Não é uma cidade com muro qualquer. Quando você vê na Bíblia citando uma cidade que era uma Kiriat era, por exemplo, Jericó era uma cidade que era uma Kiriat. A Bíblia fala que a muralha de Jericó era uma muralha dupla. Os caras construíram por isso a Bíblia diz que se construíram até casas em cima da muralha de Jericó. Raabe morava numa casa em cima da muralha, porque a muralha era dupla. Então, se o inimigo viesse e conseguisse romper a primeira muralha, encontrava uma segunda. Kiriat Arba era uma cidade do mesmo top de Jericó. Do mesmo top, uma cidade murada. E o nome Kiriat Arba significa a cidade murada, a cidade fortificada de Arba, aquele que é a força de Baal. Então, quando alguém dizia, olha, eu moro em Kiriat Arba, eu moro naquela cidade poderosa que é guardada, governada, regida pela força de Baal. Foi diante desse lugar que o povo chegou. Josué capítulo 14, os versículos de 6 a 15, diz assim: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Presta atenção, porque nomes na Bíblia não aparecem ao acaso. O escritor bíblico aqui podia ter dito que uma delegação liderada por Calebe foi até Josué, mas faz questão de dizer que era uma delegação liderada por Calebe, filho de Jefoné. Guarda isso aí. Foi a Josué em Gilgal. Calebe então disse a Josué: Josué, lembre-se que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando nós estávamos em Cades Barneia, lá atrás, quando nós chegamos pela primeira vez, na beira do Rio Jordão, depois de sair do Egito, da escravidão do Egito. Lembre-se do que ele disse: depois que eu, você e mais 10 dos príncipes de Israel fomos entramos aqui na terra de Canaã para espiar a terra e voltamos 10 deles com aquele relato de medo. Gente, 10 desses homens influentes, principais, voltaram com um relato de medo. O diabo, ele é extremamente, por um outro lado, eu disse que o diabo é burro, mas por um outro lado ele é muito inteligente. Ele foi fazer, veja bem o seguinte, o medo não veio por influência dos cananeus. Não veio porque os cananeus começaram a dizer. Quem começou a botar medo no povo de Deus foi o próprio povo de Deus. E olha só, os principais, os homens de influência. E é assim que acontece na igreja. Eu fico admirado de ver que muitas vezes quem deixa o povo com dúvida, entranhado de espírito de religiosidade, são os próprios líderes do povo de Deus. E transmitem para o povo medo de maldição, medo de espírito maligno, medo de demônios, superstições. Meu Deus, o próprio povo, o diabo sabe disso. O diabo sabe que se ele conseguir provocar na sua vida uma derrota, um escândalo, isso pode influenciar algumas pessoas, mas que se ele conseguir produzir um escândalo na vida de um líder influente, e quanto mais influente esse líder for, o diabo raciocina, mais gente vai ser arrastada para o buraco junto com ele. Se eu derrubar um crente, talvez junto com esse caiam mais 2 ou 3, mas se eu derrubar o pastor dele, esse cara que tem uma voz na internet, não só na igreja, mas em várias igrejas, em congressos, na internet, aqui, ali, acolá, se eu derrubar esse cara, vem com ele uma multidão para dentro do buraco. E esses 10 caras influentes, por isso que o povo ficou morrendo de medo, porque eram 10 príncipes, 10 homens de influência. E agora, Calebe está lembrando para Josué, você se lembra do que Deus falou
a meu respeito e a seu respeito, quando nós estávamos em Cades Barneia, na beira do Rio Jordão. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei, presta atenção agora no que Caleb diz. Eu voltei e lhe dei um relato verdadeiro. Eu voltei e lhe dei um relato verdadeiro. O que ele chama de relato verdadeiro? Eu simplesmente repeti aquilo que Deus disse a nós. Eu voltei aqui e eu disse: realmente a terra é boa, mana leite e mel, tem cidades fortificadas, tem guerreiros para todo lado, mas Deus nos prometeu entregar esse lugar nas nossas mãos. Não importa o resto, nós vamos entrar e vamos devorar os inimigos como se fossem pão. Os outros 10, não podemos, eles eram gigantes, nós nos vemos como gafanhotos, e nós vamos morrer, e etc e tal. Mas Caleb não pintou um quadro idealizado. Não, realmente a terra é maravilhosa, e nós vamos entrar lá, não tem problema nenhum, está tudo vazio, tudo só esperando por nós. Não, tem guerreiros lá, a parada não vai ser mole, vai ser uma parada dura, mas Deus já nos deu a vitória. Vamos partir para dentro. Vamos partir para dentro. Esse relato, Caleb chamou de relato verdadeiro. O que significa que o relato dos outros 10 era um relato falso, mentiroso. Mentiroso por quê? Não era mentiroso porque eles estavam dizendo que havia gigantes, mas mentiroso porque estava contradizendo a palavra de Deus. Quando você abre a boca contra as evidências e você diz: pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado, esse é um relato verdadeiro. Quando você olha para as evidências e vê que está faltando grana e você diz: eu sou próspero porque Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza eu me tornasse rico, esse é um relato verdadeiro, porque é um relato daquilo que Deus já disse a seu respeito. Aleluia! Isso é algo que Deus já falou a seu respeito. Então é um relato verdadeiro. Aí no versículo 8 ele diz: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, mas o medo, a dúvida, a insegurança, a incredulidade também vem pelo ouvir. Por que tem muita gente hoje ainda trancafiado dentro de casa, com medo de sair para ir na padaria comprar um pão? Porque tanto ouviu de morte, que pulou de um estado de prevenção para um estado de pavor. Você está entendendo que isso tem acontecido? A pessoa deixou de ser meramente ou simplesmente precavida e passou a ser uma pessoa apavorada. Quando ela era precavida, ela encontrava alguém em algum lugar, falou, encostei e tal, chego em casa, o que eu faço? Álcool gel, lavei a mão, beleza. Mas agora, apavorada, o que ela faz? Não chega nem perto, não falo nem pelo telefone, que esse vírus é malandro e pode vir pelo telefone. Aí ele continua dizendo: da minha parte, eu segui o Senhor, o meu Deus, de todo o coração. Presta atenção nas palavras de Caleb. Eu segui o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e os seus descendentes, porque você, Caleb, seguiu o Senhor, o meu Deus, de todo o seu coração. Agora, o que significou para Caleb seguir o Senhor de todo o seu coração? A Bíblia não diz que Caleb seguiu a Deus de todo o coração porque ele sacrificou 1000 bois para Deus. A Bíblia não diz que ele seguiu a Deus de todo o coração porque ele jejuou durante 40 dias e 40 noites em honra a Deus. A Bíblia simplesmente diz que ele manteve firme uma confissão de fé. E com isso ele disse: eu segui ao Senhor de todo o meu coração. Não foi com sacrifício de bois, não foi com sacrifício de ovelhas, não foi com jejuns, foi com confissão de fé. A declaração de que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Uau! O que Caleb fez?
ele usou de forma inteligente, sábia e adequada as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição, a palavra e a nossa língua, a nossa confissão. Uau! Uau! Agora dá uma olhada só no versículo que vem a seguir. No versículo agora de número 10. A consequência de Caleb ter mantido firme por 45 anos a sua confissão de fé. Agora, como você pode ver, Josué, não é algo que eu estou dizendo, você pode ver, é evidente, basta você olhar para mim. Em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. E hoje, eu estou com 85 anos. Mas eu continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Uau! Que é isso? O cara com 85 anos, o cara não chegou dizendo, Josué, tá lembrado? Se fosse naquele tempo. Mas agora, olha só, bagaço. O cara com 85 chegou, Josué, tu te lembra a disposição que eu tinha quando eu tinha 40 anos? Cara, com 85 eu estou aqui, ó. Cara, Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Por isso que gente olha para mim e às vezes não acredita. Pastor Fragale já fez 6 Ironman. 5º colocado na América do Sul no ranking do Ironman. É mole. Não é possível. O pastor Fragale com mais de 40, já com 50... fez parte da seleção brasileira que foi disputar campeonato mundial de triatlon lá em Gold Coast, na Austrália. Não é possível, está tão acabado. Será? Peraí, quem é que tem aí em torno de 20, 25? Homem com 20, 25. Com menos de 25. Só tem velho aqui hoje? Peraí. Homem com menos de 25 anos de idade. Levanta a mão aí. Com vontade. Homem. Você é homem. Tá aqui na frente, já tem aqui na frente. Vem cá. Cadê outro que levantou a mão? Vem cá, chega aqui. Sobe aqui em cima. Isso, só por aí. Não vem pela escada não, pela escada é mole. Sobe por aqui. Vem cá. Cadê? Tem mais algum? Não, ele não pode porque está fotografando. Alguém que tem menos de 25. Cadê? Gente, vocês são uns covardes, não é possível. Vem cá, levantou a mão, vem. Custou para levantar a mão, será que eu vou? Vem cá, rapaz. Vem correndo, vem rápido. Não vem arrastando, não. Não, vem nessa. Cadê? Tem mais? Do lado de cá não tem ninguém com menos de 25 anos? Não é possível. Não acredito. Cadê? Essa galera toda aí? Tá? Cadê o Arthur? Vem cá, Arthur. Sobe aqui, pô. Comigo aqui na beira. Chega aqui na beira. Vamos lá, comigo, vai lá. Planta aí comigo. Planta aí. Não afunda não. Segura aí. Vamos comigo. Lá embaixo. Não é para deitar não. Segura aí, pô. Vocês são tudo novo, tem disposição. Sobe. Caramba, precisando de um guindaste, caramba. O cara baixou. Não, levanta. Vem para baixo. Encosta. Chega perto. No meio agora. Segura. No meio, segura. Sobe. Levanta. Desce. Vambora. Baixa. Levanta. Levantou. Baixa. Levanta. No meio. Para baixo. No joelho não, cara. O cara já tá. Segura. Levanta.
Morreu, Arthur? Morreu? Morreu não? Morreu não, pastor. Valeu. É isso aí. É isso aí. Isso aí. A máquina aqui é 6.2. 6.2. Mas ainda estou com disposição. E quando sair daqui depois dessa flexão, hoje em casa ainda vai rolar. Deus é bom. Vai rolar porque Deus é bom. Isso é confissão de fé. Amém. Uau, deixa eu até beber uma água aqui. Aleluia. Hoje não botaram aquele álcool gel, senti falta. Aí no versículo 12, continua a leitura aqui, diz assim: portanto, Josué, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque, os Anaquins, viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, até aquele momento em que foi escrito o livro de Josué, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Como é que Calebe seguiu fielmente ao Senhor? Mantendo firme a sua confissão de fé. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E a terra descansou da guerra. Você prestou atenção numa coisa aqui? A Bíblia não conta aqui como foi a batalha. A Bíblia não conta que Josué foi lá com 3 homens ou com 3.000. Não diz se ele entrou pela porta da frente ou se ele entrou pelos fundos. Não diz se ele explodiu a muralha ou se a muralha caiu como a muralha de Jericó. Simplesmente mostra a declaração de Josué, de Calebe para Josué: eu vou entrar lá, aquele lugar é meu, eu vou entrar e eu vou arrasar com o inimigo que estiver lá. E aí a Bíblia agora já pula a história da batalha e simplesmente diz: e até hoje aquele lugar pertence aos descendentes de Calebe. E a terra descansou da guerra. A confissão de Calebe fez com que a terra descansasse da guerra. Porque o inimigo foi derrotado de uma vez por todas. O inimigo foi derrotado de uma vez por todas. O que Josué e Calebe, o que Josué e Calebe tinham diante de si? Quando o povo de Israel foi condenado a vagar pelo deserto por 40 anos, o que eles tinham diante deles? Eles tinham um futuro incerto, um futuro nublado, um futuro sem perspectiva. Era como se fosse um grande bloco de pedra sem forma. Mas lembre-se que lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, diz que a terra estava sem forma e vazia, mas pela sua palavra, Deus trouxe à existência uma obra de arte chamada criação. Pela palavra, pelo uso da palavra. Então Calebe, assim como Josué, se manteve firme durante todos aqueles anos, 45 anos, mantendo firme uma confissão de fé. Tem gente que não consegue manter firme uma confissão de fé por 4 meses, ele manteve firme por 45 anos, crendo que aquilo que Deus havia prometido iria se concretizar.
mesmo que o que ele visse diante dos seus olhos fosse um enorme deserto de terra seca e pedras. A realidade que ele via. Agora você imagina, Deus prometeu para Josué e Caleb, vocês dois vão sobreviver e vão entrar. Durante 45 anos, Caleb foi vendo daqueles 5 milhões de pessoas, um número entre 2 milhões e 5 milhões de pessoas que saíram do Egito, ele foi vendo um a um, morrendo e sendo sepultado no deserto. Você imagina, cada dia, agora morreu fulano. Caramba, aquele cara que você conheceu, você lembra dele? Sim, morreu. E o outro morreu também. E sabe daqueles caras que entraram lá na terra de Canaã para espionar junto com você, Caleb? Sim, morreram todos eles. Sobrou ninguém, só você e Josué. O tempo passando, as pessoas encurvando as costas, envelhecendo, e ele, firmão, inteiro. Deus preservando, Deus guardando. Mas por que Deus guardava e mantinha Josué e Caleb com saúde, com força, com visão, com disposição? Porque eles mantinham firme a sua confissão de fé. Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. A confissão de fé de Josué e Caleb esculpiu para eles um futuro completamente diferente do resto de todo aquele povo, embora eles fossem parte daquela geração destinada a morrer no deserto. Eles eram parte daquela geração, mas não morreram. Agora, deixa eu chamar sua atenção para a importância dos nomes na Bíblia. Nomes na Bíblia, eu fui pedindo para você gravar, não é? Caleb, filho de Jefoné, Josué, Hebron, Kiriat Arba. Olha só, o nome Josué é o mesmo nome de Jesus, Yeshua. É o mesmo nome. E significa salvação. Yeshua, Josué, significa salvação. Ele era filho de um homem chamado Nun. Nun nada mais é do que uma letra do alfabeto hebraico. É a 14ª letra. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun. É a 14ª letra. As letras hebraicas, elas têm valor numérico. Até o número 10, Aleph, 1, Bet, 2, Gimel, 3, e assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir dos 10, as letras começam a ter valores redondos de 20, 30, 40, 50, 60. Nun é a 14ª letra e o valor de Nun é 50. O valor da letra Nun, que equivale ao nosso N, é 50. 50 é 5 vezes 10. 5 é um número que revela e aponta para graça. 50 é a graça 10 vezes mais abundante. Ou seja, Nun, a figura que representa o Nun é um peixe. E Nun significa vida, avanço, progresso. Mas ela é representada pelo número 50, que representa a graça hiperabundante. O nome do pai de Caleb era Nun, graça hiperabundante. O nome Caleb significa ousado, impetuoso, aquele que age de todo o coração. Sabe aquele tipo de pessoa que é intensa, que tudo que faz de coração? Tipo eu. A minha mulher diz isso, cara, você é intenso demais. Você, quando compra livro, não compra um, compra 20. Você, quando quer comprar tênis, não quer comprar um, quer comprar 4. Quando quer sair para correr, não quer correr 2 quilômetros, quer correr 20. Caleb era dessa turma. Acho que eu sou parente dele, que eu tenho uma gota aí de sangue judeu correndo na veia, e eu devo ser descendente de um cara desse. O cara era assim, porque o nome dele significa ousado, impetuoso, aquele que age de todo o coração. E ele era filho de Jefoné. O nome Jefoné significa aquele que é observado, cuidado e preparado por Deus. Jefoné significa aquele que é observado, cuidado
e preparado por Deus. O nome Arba, eu falei para você aqui, significa a força de Baal, o poder de Baal. O nome Kiriat Arba significa a cidade murada, fortificada de Arba, aquele que é a força e o poder de Baal. E o nome Hebron significa lugar de união, lugar de aliança. Olha só o que Deus está mostrando para nós com toda essa história de Josué e Caleb tomando posse de Hebron. Presta sua atenção, porque quando você pega esses nomes, o significado deles, e coloca como se fosse uma história, surge uma revelação. O que significa essa história? Veja só, o ousado, impetuoso, que age de todo o seu coração, Caleb, que foi gerado pela observação, pelo cuidado e pelo preparo de Deus, Jefoné, foi enviado pela salvação, Josué, que foi gerada pela graça hiperabundante, Nun, para derrotar a força do inimigo, Arba, expulsá-lo e tornar a sua fortaleza, Kiriat Arba, transformando-a num lugar de aliança divina, Hebron. Uau! Gente, o que essa história conta é a obra de Jesus. E é aquilo que ele nos convida a fazer, porque Jesus disse: as obras que eu faço, as mesmas obras vocês farão, e obras até maiores. Isso aqui é a obra de Jesus, e é aquilo que ele nos convida para fazer. É aquilo que ele nos convida. Caramba, você e eu temos que ser Calebes da vida, ousados, impetuosos, partir para cima. Por quê? Porque nós somos gerados pela hipergraça. Eu não tenho medo desse termo. As pessoas dizem: ah, o Fragalho é o cabeça da hipergraça no Brasil. Sou mesmo. Sou mesmo. E só eu vou dizer por quê. Porque não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho. O evangelho é boa notícia, é boa nova. Alguém olhar para você e dizer assim: diz o Senhor, veja uma praga sobre a sua cabeça. Isso não é evangelho. Alguém olhar para você e dizer assim: o Senhor está te dizendo, você está sendo disciplinado por Deus com essa doença. Isso não é evangelho. Isso não é Jesus. Jesus nunca chegou para ninguém. Olha que no Antigo Testamento, lepra era uma doença considerada como consequência de uma maldição. O leproso chega para Jesus e pede: Jesus, eu sei que se você quiser, você pode me curar. E Jesus diz: eu quero. Mas Jesus tinha que dizer: não, você está leproso. Lepra é consequência de maldição. Você aprontou alguma, e isso é disciplina de Deus para a sua vida. Aprenda a sua lição, mas não fale comigo, porque eu sou santo e intocável. Jesus não, eu quero, e tocou no leproso. Porque no conceito da lei, a lepra contagiava o puro, que se tornava impuro, mas na graça, o puro toca no impuro e o impuro fica purificado. Uau! Mas você e eu, a gente não pode ter medo. Não pode ter medo das pessoas do mundo. Você não pode ter medo das pessoas do mundo. Ah não, você é da igreja, você não pode ter amizade com pessoas do mundo. Pelo amor de Deus, você vai evangelizar quem? É por isso que a igreja virou essa imensa transição de crente de uma igreja para outra. A gente faz apelo, a pessoa vem à frente, você pensa assim: hoje 20 pessoas se converteram. Não, só mudaram de igreja. Mas sabe por quê? Porque a gente perdeu o contato com o mundo. E perdeu o contato com o mundo, sabe por quê? Porque os crentes se tornaram chatos, de galocha. Eu não sei nem o que significa isso, chato de galocha. Mas pelo que eu entendo, é o pior tipo de chato que existe. Porque, né, tem aquela pessoa que é assim: o fulano é chatinho, né? O outro assim: não, o fulano é chato. Mas quando eu vejo assim, o fulano é um chato de galocha, arreda Satanás, porque tu já sabe que aquele ali, os crentes se tornaram chatos. Por quê? Não pode, não pode, não pode, não pode. Pecado. O cara não pode olhar para nada, tudo é pecado, tudo tem o diabo. O camarada olha para uma garrafa de Coca-Cola. É formato do capeta. De onde sai um negócio desse? Aí é claro que o mundo olha e a gente perdeu
A igreja perdeu aquilo que a Bíblia diz a respeito da igreja em Atos. Contavam com a simpatia de todo o povo. Caramba, o que aconteceu com a igreja nesse tempo? Ela se deixou infiltrar pela religiosidade, esse espírito diabólico do inferno, que vem dizer para você que você tem que manter a lei, que você tem que jejuar, que você tem que orar de joelho, que a oração de pé não serve, que se você chamar Deus de você e não de tu, Deus não ouve. Ah, você agora chama Deus de você é daquela igreja, da igreja preta, da parede preta, chama Deus de você. Para com isso, pelo amor de Deus, seja livre desse espírito do inferno, espírito de religiosidade, espírito de hipocrisia. O espírito de religiosidade é um espírito de hipocrisia. Tem que ser repreendido na minha e na sua vida. Nós somos livres. Será que você vai levantar uma das suas mãos e dizer: isso em Cristo eu sou livre? Aleluia! Aleluia! Gente, entenda o seguinte: aquela região, aquela cidade fortificada, aquele monte, não foram conquistados por espadas, por lanças ou por escudos, foram conquistados por uma confissão de fé, que foi feita 45 anos antes. Você hoje não precisa esperar 45 anos, porque na cruz, Jesus deu um brado, foram as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário: está consumado. Está consumado, está consumado. Eu imagino, o crente não sabe usar a imaginação. O crente não sabe usar a imaginação. Eu imagino Jesus na cruz bradando: está consumado. Você olha e imagina Jesus sofrendo, gritando: está consumado. Eu olho e vejo Jesus sorrindo, gritando: está consumado. Satanás já era para você, acabou. Os pecados foram aniquilados, a natureza pecaminosa foi destruída, a morte foi vencida. Está consumado, está consumado, está consumado. E Ele entregou isso para mim e para você de graça. Ele não te pediu nada. A igreja pede de você um monte de coisas. Jesus não te pediu nada. Mas ao mesmo tempo Ele te pediu tudo. Ele não quer nada de você. Ele só quer você. Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer o seu carro, Ele não quer a sua casa. Ele quer você. Tudo foi pago na cruz do Calvário. A religiosidade vem dizer para você que ainda falta coisa, que só vai acontecer com seu jejum, com sua muita oração, participando da campanha, da corrente, ou sei lá o quê. Gente, Hebrom era uma cidade fortificada, tanto quanto Jericó, habitada por gigantes guerreiros. Você e eu não sabemos como foi a batalha para Caleb entrar, mas antes de mais nada, aquele lugar foi conquistado por uma confissão de fé. E agora em Marcos 11, Jesus diz para nós: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte, se alguém disser a essa montanha, se alguém disser a essa adversidade, se alguém disser a esse desafio: ergue-te e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu digo a vocês que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Meu irmão, entenda isso. A palavra de Deus, as promessas de Deus e a sua língua, a sua confissão de fé, são as ferramentas com as quais você vai esculpir o seu futuro. Michelangelo usou um martelo e um cinzel para esculpir uma pedra de mármore. Você usa as palavras de Deus, as promessas de Deus e a sua língua para esculpir o futuro que Deus planejou para você. O sonho que tem no seu coração não vai acontecer se você ficar num canto esperando acontecer. Vai acontecer quando você começar a declarar: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. O meu Deus, Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, nada me faltará. Ele me prepara, Ele adestra as minhas mãos para enfrentar a batalha e vencer. Eu sou mais que vencedor, porque Deus, em Cristo, me fez uma nova criatura. Não porque eu sou uma pessoa inteligente, não porque eu tenho diplomas, mas porque Deus é bom, a sua palavra é a verdade, e eu sou um filho amado. Aleluia! Yes! Aleluia! Oh, yes! Aleluia! Uau! Deus é bom! Aleluia!
Uau! Yes! Uau! Aleluia!